Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Em nome do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira, cabe-me conduzir a segunda parte do seminário sobre a história da assistência social em Portugal do Antigo Regime. Passo então a apresentar o segundo orador. Filipe dos Santos é licenciado em História, ramo educacional e mestre em Estudos Locais e Regionais pela Universidade do Porto. É diretor de serviços do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira. Publicou diversos estudos sobre a história da Madeira, no âmbito, sobretudo, das seguintes temáticas: recursos marinhos, a sal e a pesca, nomeadamente, comércio interno e externo, administração municipal, exéquias reais, dízimos, folclorização, pirataria e curso, assistência social, Lázaros e Hospital de São Lázaro, recolhimento do Bom Jesus. A sua conferência de hoje intitula-se O recolhimento do Bom Jesus no Funchal nos séculos XVII e XVIII, contributos para a sua história. Caro Dr. Filipe dos Santos, tem cerca de 50 minutos para a sua comunicação. Muito obrigado, caro amigo. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Digo-vos que se calhar não será tarefa fácil usar da palavra depois da excelente conferência que acabamos de ver da Sra. Professora Maria Marta Lobo de Araújo, mas tentarei não defraudar-vos. Desta feita, houve algumas, se me permitires, houve algumas das questões que a Sra. Professora abordou, até mesmo algumas palavras que, curiosamente, também estão presentes nesta temática que vos trago, palavras como clausura, como medo, como escândalo, etc., que também ocorrem aqui neste estudo monográfico, nesta visão monográfica, contrariamente à visão da Sra. Professora, que é uma visão de síntese, excelente, e eu trago-vos aqui uma questão monográfica. Eu venho falar-vos do recolhimento do Bom Jesus no Funchal, tentando transmitir-vos alguns fios, alguns contornos desta instituição, da história desta instituição, desde os primórdios, desde o século XVII, desde a década de 60 do século XVII, até, digamos, quase o último quartel do século seguinte. Mais do que tirar conclusões, o nosso objetivo será estabelecer alguns factos esparsos, comunicando aqui convosco alguns contributos para um melhor conhecimento de um recolhimento feminino na Madeira da época moderna, o recolhimento do Bom Jesus. Trataremos, desta feita, de 4 tópicos. Em primeiro lugar, a figura da maior relevância do fundador desta instituição, o arcediago Simão Gonçalves Cidrão. Depois, a questão propriamente dita da fundação desta instituição. A seguir, o perfil socioeconómico das suas recolhidas. E, finalmente, trago-vos aqui, de forma muito ilustrativa, os arqueólogos mostram artefactos, os historiadores de arte mostram quadros e esculturas, e eu, como aprendiz de História, trago-vos documentos, sobretudo, de forma muito ilustrativa, e quero trazer-vos aqui alguns aspectos relacionados com o cotidiano destas recolhidas, sobretudo no que toca à questão da clausura, do imperativo e da manutenção da clausura, usando mormente 3 fontes. Os 2 documentos normativos, digamos assim, legislativos, que são os estatutos de 12 de janeiro de 1669, os estatutos de 10 de janeiro de 1702 e, finalmente, os provimentos de visitas ou visitações que cobrem todo o século XVIII, ainda que com hiatos, desde 1708 a 1775. Estas visitas, também como os hospitais tinham, eram visitas feitas ou pelo bispo, que era quem tutelava o recolhimento, ou por algum visitador nomeado por ele, e que tentavam efetivamente ver se a vivência interna nos recolhimentos respeitava os estatutos e respeitava a norma e as convenções sociais vigentes. A tudo isto subjaz quase um pano de fundo, e esse pano de fundo é o contexto geral da assistência na época moderna no mundo português, com particular enfoque, porque este tema é rico, com particular enfoque nos recolhimentos femininos. Além disso, vamos também falar um pouco do contexto regional da fundação de instituições assistenciais e religiosas na Madeira do século XVII.
permitirem, comecemos então por apresentar algumas notas biográficas colhidas em várias fontes, aqui e acolá, digamos assim, sobre o arcediago Simão Gonçalves Cidrão, personalidade de veras complexa e rica, até no panorama social e religioso da Madeira no século XVII. Henrique Henriques de Noronha, o memorialista barroco do século XVIII, memorialista barroco madeirense do século XVIII, em 1722, sensivelmente 30 anos depois de morrer o arcediago, insere esta personagem histórica, e cito, no catálogo dos capitulares eminentes desta catedral, deste cabídeo da Sé do Funchal, que são dignos de memória por seus escritos, ocupações e lugares pios, no caso do recolhimento, que edificaram. Fim de citação. Na verdade, Simão Cidrão fez parte... Perdão. Na verdade, Simão Cidrão fez parte, em 600, de um conjunto de dignidades eclesiásticas, 3 dignidades eclesiásticas, pertencentes a altos níveis da hierarquia do clero, que tentaram fundar instituições religiosas e assistenciais, ou seja, recolhimentos, por um lado, e conventos. Simão foi batizado na freguesia da Sé, Funchal, a 4 de novembro de 1607, e seus pais eram Pedro Gonçalves, referido como sombrereiro, e Isabel Dias. O padrinho, que foi seu tio, era Manuel Gonçalves Cidrão. Porquê que eu vos trago isto? Porque, na verdade, há uma particularidade relevante quanto ao nome Cidrão. 8 anos depois do batismo, o pai de Cidrão, o pai de Simão, perdão, era referido já não como sobrereiro, mas como mercador. E em anos seguintes, volta a ser nomeado como mercador e com o sobrenome Cidrão. Uma nota acerca deste nome. Ele aparece logo no registro de batismo, no nome do tio, e seria certamente uma alcunha, adotada posteriormente por Pedro Gonçalves, pai de Simão, e por isto próprio, tornando-se, enfim, de alcunha a sobrenome de família. E o que é um cidrão? Um cidrão é uma variedade de cidra, um fruto, mas grafado com cera, ou um doce feito com a casca da cidra, consistindo esta, a cidra, no fruto da cidreira. A conserva doce deste fruto, ele só é consumido em conserva, chamou-se casquinha e foi, no século XVII, a segunda maior exportação da Madeira, logo após o vinho. E parece lícito afirmar que a assunção desta alcunha, que se tornou depois apelido, esteve de alguma forma relacionada com a inserção desta família no mundo dos negócios, no mundo do comércio externo, no mundo da mercancia. No que toca à formação académica, o jovem Simão matriculou-se na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Cânones, em 1627, e nos anos seguintes até 1632. Neste ano, neste último ano, torna-se bacharel em Cânones e a sua formatura foi em 1634. O percurso ocupacional e formativo deste homem inscreveu-se numa estratégia muito em voga nestas épocas recuadas, de mobilidade social adotada por indivíduos e famílias de mercadores e lavradores. E, de facto, o seu exemplo é um dos que traz à liça o professor Nelson Veríssimo para comprovar que, e cito, a vida religiosa constituía um fator decisivo de ascensão social, sobretudo a ordenação sacerdotal, dos filhos dos membros do terceiro Estado. Fim de citação. Em matéria de redes sociais e familiares, note-se agora que houve a união de 2 famílias de mercadores, os Cidrões e os Fernandes Brancos. Porquê que eu vos digo isto? Porque um dos Fernandes Branco, Diogo Fernandes Branco, sobrinho de Simão Gonçalves Cidrão, está documentada, a atividade deste Fernandes Branco está documentada num copiador de cartas de meados do século XVII. Nestas cartas comerciais, Simão Gonçalves Cidrão, o arcediago, o fundador, é mencionado várias vezes. E atestando que ele, para além de eclesiástico, tinha atividades comerciais e financeiras, tendo por intermediário o sobrinho. Ele tinha, em resumo, claramente interesses nos negócios de importação de trigo para a sua casa ou para distribuição interna na Madeira e de exportação de vinho para o Novo Mundo. Fala-se em Barbados, etc.
No tocante, voltando à religião, no tocante a dignidades eclesiásticas, encontramos o nosso protagonista a realizar 3 profissões de fé no cabido da Sé do Funchal. Em 1641, na qualidade de cônego, em 1652, como arcediago, e finalmente em 1673, no topo deste órgão, como deão. Mas, para a posteridade, para a memória futura e até hoje, Simão Gonçalves Cidrão tornou-se sobretudo conhecido como arcediago. Ele faleceu no penúltimo dia do ano 1690, tinha feito testamento em 1673, mas, infelizmente, nós não conhecemos o teor do documento. Vejamos agora a fundação do recolhimento do Bom Jesus. E comecemos por situá-lo no espaço do Funchal. Situava-se, como ainda hoje se situa, na freguesia da Sé, portanto, em pleno centro da cidade, perto dos muros da urbe e ainda da ribeira de Santa Luzia, uma das 3 ribeiras, como nós sabemos, que cruzam e irrigam a cidade do Funchal. Esta segunda proximidade geográfica da ribeira viria a cunhar a denominação que encontramos amiudadas vezes em vários documentos históricos, isto é, recolhimento de Bom Jesus da Ribeira. Veja-se aqui a localização geográfica, a localização do recolhimento numa planta do século XVIII, 1775, elaborada pelo capitão Skinner. Quanto à fundação propriamente dita, não há muitos factos que eu possa, de forma comprovada e inapelável, apresentar-vos. Mas, ao olhar para 2 fontes, ao confrontar 2 fontes, não raro contraditórias, uma delas é a escritura de doação de dezembro de 1666, doação por parte do fundador do recolhimento às suas recolhidas, e a outra é um chamado livro da fundação, que pretende compilar vários documentos certificados dos primórdios da instituição, cujo objetivo do livro era legar para a posteridade atos e ações e factos diversos. Sabemos, assim, que as primeiras recolhidas entraram antes da fundação formal. Era algo que acontecia bastante. A entrada das primeiras recolhidas deu-se em 1658. O edifício já estava construído, não obstante modificações imediatas e nos séculos posteriores, como é normal. Em 1662 havia uma confraria do Santíssimo Sacramento no recolhimento e as recolhidas, um pormenor, usavam da regra 3ª da Ordem de Nossa Senhora do Carmo e vestiam o hábito desta ordem. Os estatutos da instituição do início do século XVIII, 1702, dizem-no claramente, e cito: a forma de hábito e túnicas de que hão de andar vestidas todas as recolhidas há de ser dos terceiros seculares de Nossa Senhora do Carmo, por ser padroeira da fundação deste recolhimento. E guardarão as recolhidas a regra que guardam os terceiros seculares. Fim de citação. A instituição é fundada na década de 60 do século XVII. A historiografia tem considerado a doação e a data de 20 de dezembro de 1666 como o documento e o momento fundadores da instituição. Mas nós achamos, por várias razões, podemos discuti-las posteriormente, que é mais acertado dizer que o recolhimento não nasceu num só momento, mas que foi nascendo no espaço quase de uma década. Em 1668, esta instituição albergava 28 recolhidas e já mesmo para o século seguinte são estes os números que nós encontramos, números esparsos, não muitos. É sempre as recolhidas que estavam no recolhimento andavam sempre na casa dos 20. Dito isto, a fundação do recolhimento do Bom Jesus insere-se num contexto bem mais vasto. Na verdade, na sequência do Concílio de Trento, assistiu-se ao surgimento e principalmente à profusão de um tipo de instituição assistencial e religiosa destinada a mulheres e que viria a ser um dos elementos característicos da época moderna. Estas instituições, claro está, são os recolhimentos femininos. Os recolhimentos correspondiam a um ideário particular, um ideário da condição feminina ancorado nas concepções católicas da Contra-Reforma. Esse ideário era o de que a mulher era um ser frágil e vulnerável, carecendo de proteção
e cujas honra e virtude deveriam a toda a prova ser preservadas ou regeneradas. E em abono, desde que vos digo, trago precisamente algo que a senhora professora diz e muito bem, e cito: por todo o mundo católico surgiam instituições que resguardavam as mulheres dos perigos do mundo. A fundação dos recolhimentos foi intensificada no pós-Trento e estendendo-se aos impérios dos reinos peninsulares, tendo como propósito, reparai, conservar ou reformar a honra das mulheres. Por livre iniciativa ou obrigadas, as mulheres passavam longas temporadas das suas vidas nestas casas, sujeitando-se à dureza das suas regras. Fim de citação. Os recolhimentos diferenciavam-se, sobretudo, quanto aos públicos-alvo. Passa a expressão. Nós veremos a seguir melhor este aspecto. Mas se eles se diferenciavam quanto aos públicos-alvo, eles partiram sempre de várias características. E estas características prendem, sobretudo, com a forma como a vida cotidiana interna é conduzida e como é que se procede as relações com o exterior. Deste modo, são espaços cercados, pequenos espaços, às vezes, embutidos em plenos centros urbanos, quase mundos à parte. Têm muros, têm fronteiras. Fronteiras que são simultaneamente sociais e morais e físicas, obviamente. São espaços de clausura feminina, que em teoria é transitória e voluntária, onde a vida e o cotidiano seguem ritmos tipicamente conventuais. Ritmos e normas tipicamente conventuais. Estes tempos, estes espaços, efetivamente, acabam alguns por se tornar conventos, mas antes de se tornarem conventos, sendo recolhimentos, as escolhidas viviam uma vida muito afim das vidas das comunidades conventuais, com exceção de não professarem os ditos votos religiosos. Pobreza, obediência e, sobretudo, celibato e clausura perpétua. São espaços controlados, são espaços vigiados, escrutinados, são espaços de clausura, de confinamento, de recolhimento, lá está. E aqui os contatos com o exterior eram restringidos ao máximo e bastante controlados, por razões de pendor moral ou moralizante. Por todos estes aspectos, muitos recolhimentos, como eu vos disse, acabaram por passar à condição de conventos ou mosteiros. Alguns já denunciavam nos seus primórdios esta intenção de forma clara. Olhando agora um bocadinho para a história do século XVII, na Madeira. Depois da restauração, em 1640, neste espaço insular, ocorreu uma vaga de fundação de diversas instituições religiosas e assistenciais. Nesta vaga tomou parte um comigo. Foram fundados na Madeira 3 instituições de clero regular, entre os quais 2 conventos femininos, já vamos ver, e 2 recolhimentos, um deles o recolhimento de Dom Jesus. Estas fundações vieram modificar um panorama que havia-se cristalizado no século XVI, quando existiam na Madeira 4 conventos de observância franciscana e um colégio de acompanhamento de Jesus. No século XVII, além do recolhimento do Bom Jesus, foram criados o recolhimento de Nossa Senhora da Encarnação, em 1658, instituído pelo cônego Henrique Calaça, tornou-se convento 2 anos depois, com o mesmo nome, 1660, e o recolhimento de Nossa Senhora das Mercês, instituído em 1652 por um casal, Gaspar I de Andrade e sua mulher, Dona Isabel de França, alguns anos depois também se torna convento, também sob a mesma invocação, convento de Nossa Senhora das Mercês. Eu trago estes factos para que percebamos que nada surge isolado e que, de facto, o recolhimento faz parte de um contexto geral, europeu, peninsular, e etc., mas também faz parte de um contexto regional. Estas instituições, essas 2 instituições, Encarnação e Mercês, surgiram, note-se, também para fazer a comparação, surgiram desde o início com o objetivo declarado de servirem, de albergarem mulheres da fidalia madeirense, portanto, da elite da Madeira. Ora, esta situação não é o que se passou com o recolhimento. Efetivamente, o recolhimento surgiu primordialmente como uma instituição de assistência, com um desígnio de beneficência, de caridade, de auxílio a pessoas com carências declaradas e notórias e que viviam parcialmente, ou eram quase obrigadas a viver parcialmente, vamos ver,
do seu trabalho artesanal. Ainda assim, desde os primórdios da história desta instituição, como nos dizia, que o seu fundador e as suas recolhidas tinham este objetivo que já vos falei, que o recolhimento viesse a se tornar também convento, ou, como se lê na documentação da época, casa perplexa. Este desidrato era tão relevante quanto precoce, pois que os primeiros estatutos, datados de 1669, têm um título suficientemente explícito e sítio. Forma dos estatutos que se hão de guardar neste recolhimento do Senhor do Bom Jesus da Ribeira, enquanto Deus Nosso Senhor não conceber a licença da casa perplexa. Várias diligências, efetivamente, foram feitas neste sentido, as quais culminam, porque eu não posso fazer os fatos todos, culminam numa sentença do Cabildo da Serra do Funchal de junho de 1669, em período de sé vacante. Sé vacante significava que a Diocese do Funchal não tinha um bispo. Não tinha um bispo. Portanto, quem governava a Diocese era o Cabildo. E considero o Cabildo que é de muita utilidade à Ilha da Madeira, e à cidade do Funchal em particular, a existência e sítio desta casa para nela viverem em perpétua cláusula moças, órfãs, desamparadas, pobres e arriscadas. Fim de citação. Esta deliberação foi confirmada duas vezes, em 1670 e em 1672. Aí sim, por um novo bispo que havia na Diocese do Funchal, Dom Frei Gabriel de Almeida. No entanto, nunca tal bem aconteceu, nunca o recolhimento de Dom Jesus da Terra se tornou convento de Dom Jesus da Terra. E porquê? Podemos discutir isto levar-nos a ir muito longe. Há aqui razões de ordem política, até diplomática, sem dúvida razões de ordem social, económicas também. Podemos, talvez, se vos interessar, discutir algumas destas questões depois no período do debate. Ainda olhando para o contexto mais global. Eu dizia-vos há pouco que os escolhimentos se distinguiam entre si, sobretudo, quanto ao perfil social e moral das suas escolhidas. Na verdade, de uma maneira global, e segundo Isabel Luís Guimarães Sá, e cito, havia recolhimentos de vários tipos, diferenciados em função da categoria social das suas internas ou em função do seu passado sexual. Portanto, sociedade, comportamentos, estatuto social e comportamentos sexuais. Concluindo, dizendo que as mulheres arrependidas e prostitutas tinham recolhimentos próprios. De modo mais esmiuçado, digamos assim, saudoso e mal-humorado historiador madeirense Fernando Jasmins Pereira e Maria Amália Alves dizem, e cito, que a designação de recolhimento era aplicada a institutos de diversos objetivos, a saber, incorporar senhoras, portanto, experiência de viúvas ou casadas, que desejavam, por motivos vários, abandonar a vida mundana, sem, todavia, como já vos disse, se sujeitarem aos votos tipicamente religiosos. Podia servir para acolher e educar órfãos, para dar abrigo e sustento a donzelas e viúvas desvalidas e reabilitar prostitutas. O livro da Fundação de Recolhimento, a fonte que já vos falei, apresenta, aqui sim, as recolhidas do recolhimento do Bom Jesus como órfãs, desamparadas e pobres, e em risco de queda do seu estatuto económico ou social. Assim, aquilo que nos aparece é a condição de orfandade e de pobreza efetiva, à qual nós achamos que surge aquilo que se chama pobreza envergonhada. Não é só estritamente material, é a pobreza de quem sente que não pode manter a manifestação exterior da pertença a um determinado grupo social. Isso nota-se, isso penso que é patente também no recolhimento do Bom Jesus. Este perfil, orfandade e carência de estatutos, é corroborado pelos dois documentos que já vos falei, dos estatutos, e ainda por uma provisão episcopal e vários provimentos de visitações do século XX. Nos primeiros estatutos, e trago-vos aqui apenas algumas frases, é declarado explicitamente que, e cito, nesta casa todas são órfãs. Depois, nesta mesma regra, a determinada altura, proíbem-se as recolhidas de sujeitarem, sem a aprovação dos confessores, a penitências voluntárias. E porquê? Diz que, por elas se penitenciarem, ficavam enfraquecidas
e assim não tinham força para trabalhar. O que trazia consequências no que toca ao seu sustento, como pobres que são. Sobre as obrigações da escravidão, os escolhimentos têm, tal como os correntes, várias oficiais. Temos algumas, e vou-vos falando da par e passo. Uma dessas oficiais era a escravidão. O nome disto tudo era aquela que tratava de pôr a escrito, sobretudo, a contabilidade da instituição. Sobre as obrigações da escravidão, faz também eco desta pobreza, quando se exalta o zelo no registro e no controle contabilístico da Receita de Estado. E neste encadeamento de informação, somos informados pelos estatutos que as recolhidas, e sim, são pobres e não têm rendas bastantes para se sustentar. Depois, a própria casa, o próprio recolhimento, também é caracterizado como pobre. Os estatutos, quando legislam acerca das obrigações das oficiais discretas, as discretas são os oficiais encarregadas de vigiar os comportamentos internos, decretam que estas deveriam zelar pelos bens do recolhimento como bens de pobres. E, finalmente, quando se toca na questão do vestuário, porque no que toca ao cotidiano há sempre muito mais assuntos e as fontes representam vários assuntos, no que toca ao vestuário é afinado que as recolhidas nunca, até à data da feitura dos estatutos, nunca se lhes tenha faltado, e cito, o necessário, mas o necessário, ao menos, com pobres. Com licença. Posteriormente, já para o século XVIII, também existem provas documentais desta pobreza. Nos Estatutos de 1732, constata-se que a instituição está em pleno declínio, digamos assim, moral e social. E pronto. E então, faz algo que não costuma acontecer nos recolhimentos, e também não tinha acontecido no recolhimento do Borges, que é estipular um voto de entrada. Uma das grandes diferenças em relação aos recolhimentos e aos conventos é que para se entrar no recolhimento, por regra, não se paga voto de entrada. Ora, a partir dos inícios do século XVIII, as recolhidas do Borges tinham que pagar 200 mil euros. Em meados do século XVIII, esta quantia é atualizada e passa a 300 mil reais. E, como eu vos dizia, isto foi estipulado pelos gestores estatutos, em 1722, e por uma provisão do bispo à época, Dom Frei João do Nascimento. Esta provisão, os fundamentos para se atualizar os votos, têm a ver precisamente com este declínio material da instituição. Os bens que, se não Gonçalves Cidrão tinham legado ao recolhimento, constatou-se à época que não rendia o suficiente para a manutenção deste complexo de clausura, que é composto por uma casa e uma igreja, e não eram suficientes para a subsistência das recolhidas. Já agora, digo-vos, porque que eu também vos falei de encarnação no Senhor das Mercês, é que os bens que os fundadores, Nossa Senhora da Encarnação das Mercês e Nossa Senhora das Mercês, os bens que os respectivos fundadores deram, foram muito mais avultados do que os bens que Simão Gonçalves Cidrão deu recolhido. Daí também esta questão material ser muito importante. A parte disto, e para comprovar o trabalho das recolhidas, trabalho manual, que em princípio não se processaria, por lei, não se processaria num convento. O livro da Fundação atesta que, nos primórdios do recolhimento, as recolhidas também arrecadavam rendimentos através do seu trabalho. E cito: trabalho e indústria de mãos, assim em teias, fios, tecelagem, como em rendas e costuras, e flores de seda de toda a sorte. Fim de citação. Vejamos agora como é que é representado no que toca à clausura, à salvaguarda da clausura, do recado, como é que este tema é representado nas fontes que a gente tem vindo a tratar, nos estatutos e nos provimentos de visitações. E há uma forma, podemos olhar para este tema
de uma forma bifurcada ou sob dois aspectos. Clausura pode ser vista como a comunicação com o exterior, de um lado, e a entrada, tem que ser vigiada e legislada, de elementos forasteiros à comunidade. E vamos ilustrar, como eu vos disse no início, fazendo larga citação das fontes, até porque, para tentarmos ficar com o sabor das frases, também por causa disso aqui eu não atualizei a grafia. Quando se determinam nos Estatutos de 1669 as obrigações da mais alta oficial do recolhimento, que é a regente, às vezes a documentação apresenta como a mater de regente, dita-se que ela, e cito, não considerar licença irmã nenhuma, irmã recolhida, para que possa falar à cara descoberta a pessoa alguma. Isto se processará na grade ou na porta da igreja. Parem, a grade, ainda hoje podemos ver isso no recolhimento do Tocou de Jesus, as escolhidas assistiam à missa da grade para trás. Portanto, nenhuma irmã poderá falar à cara descoberta a pessoa alguma, isto é, na grade ou na porta da igreja, e só poderá conceder licença a regente, a mãe e a irmãos que possam 4 vezes no ano falar à recolhida ou às escolhidas. Porquê mãe e irmãos? Porquê que não se referencia pai? Porque, como eu vos disse, estas escolhidas eram sobretudo órfãs. E ser órfão ou órfã nas sociedades do antigo regime era ser órfã ou órfão de pai. Porque era precisamente este pater familias, ainda que a expressão não seja da época, aquele que garantia a honra feminina. Há outros casos que também referem que elas podem contactar a família, mas sempre dizendo a mãe ou os irmãos. O terceiro, não concederá licença a regente para que as ditas escolhidas vão à roda a falar nem tomar recados alguns, salvo de 15 em 15 dias, mais uma vez, as suas mães ou irmãs, ou pessoa tão conhecida que dela não haja qualquer género de suspeita, ou que assistirão sempre as duas porteiras. Aqui a roda é aquele dispositivo, aquele compartimento giratório, armário giratório, e não tem uma fotografia da roda do recolhimento de dois dias, e não sei se ainda existe. Um dia que nos vir lá, vamos assim, uma comitiva para ver se ele nos abre a falar. É um dispositivo giratório por onde se, em instituições de clausura, convênios, recolhimentos, etc., por onde se inseriam produtos e por onde também se passavam produtos e outras coisas, cartas, etc., para uma estratégia. E depois tem as rodas dos expostos. Pois é um nome que tem dado, é uma expressão que tem nomear as instituições municipais onde se abandonavam e se injetavam os postos. Os mesmos estatutos falam depois das obrigações das maiores, das verdadeiras guardiãs da clausura. Porque, tal como a senhora professora falou, nas instituições de recato e de clausura, o dispositivo porta e a palavra porta são conceitos-chave. E entre as várias oficiais do recolhimento existem as porteiras. E elas tinham como obrigação, entre várias e sítios, elas terão sempre a portaria fechada com as duas chaves. E nunca, em nenhuma maneira, dará a chave uma à outra para que uma só porteira abra a porta. E aqui temos as exceções aos elementos externos à comunidade que podiam entrar. E vamos ver que estes elementos são aqueles que poderiam providenciar víveres, aqueles que poderiam providenciar a cura da alma e os cuidados do corpo. E quando houver de abrir a porta para os médicos ou barbeiros, cura do corpo, ou para o confessor, cura da alma, será sempre dando recado à regente para que ela assista e acompanhe as ditas pessoas que entrarem sempre com a porteira mais velha. E só poderão ambas as porteiras abrir a porta aos arrieiros, os homens que transportavam, de uma forma geral, transportam mercadoria, trazem pão, lenha, gesta e carreteiras e outras coisas semelhantes. E se falamos de porteiras, falamos de portas, e quanto a portas, diz claramente, não entrarão neste recolhimento pessoas algumas, nem se lhes abrirá porta, qualquer qualidade que seja.
nem a regente poderá dar qualquer licença. Porque, sendo conveniente que estas pessoas vejam o dito recolhimento, recorrerão ao prelado, ao bispo, e alcançada a dita licença, nunca se atenderá para que entrem criadas ou servas, e não será visita por tempo dilatado ou prolongado. Fim de citação. E mais uma vez, se falamos de porteiras, de portas, também falamos de janelas. Basicamente, estamos a falar das aberturas para os períodos do mundo. Do mundo do exterior. E a este propósito, estes estatutos dizem o que sei. Admoesta estas irmãs que não vão à janela. Principalmente as que caem para a rua, porque parece coisa muito interessante. Que se deem fé de práticas seculares às mulheres que vivem em clausura e ato religioso. Pelo que ordenamos que as que forem achadas às ditas janelas sejam gravemente castigadas pela primeira e segunda vez e pelas mais vezes serão presas, conforme a sua contumácia, conforme a sua pertinência. Fim de citação. Os estatutos seguintes, 1702, ainda que de menor dimensão, mas são mais sistemáticos, talvez sejam mais curtos. E eles dão, como não podia deixar de ser, uma especial atenção à cláusula. E estabelece logo a partida de forma quase axiomática o mote. E o mote é este. A porta, sob a portaria do recolhimento, a porta de qualquer clausura é a coisa mais principal de um mosteiro recolhido. E convém seja guardada com grande cautela e observância para que as pessoas escolhidas mostrem a perfeição de sua vida no interior e exterior de suas ações. Fim de citação. Na sequência, este documento, 1702, confirma e aprofunda, mas de forma, como eu disse, mais pronunciada, os estatutos anteriores. Mas não vamos repetir aqueles que eles repetem. Apenas fazemos referência àquilo que eles prescrevem, determinam e que é novo. Sim, de novo. Nenhuma pessoa secular, de qualquer qualidade que seja, entrará no recolhimento. Isso é a nossa especial licença. Nem também entrarão crianças. Pela perturbação que causa. Por outro lado, nenhuma recolhida poderá ter tintério na cela, nem escreverá pessoa alguma sem licença da Madre Regina. E tudo o que passar de cartas ou posantes, de dentro para fora, ou de fora para dentro, e preenche pela roda e por ação das porteiras, será visto pelas porteiras e pela dita Madre Regina. Fim de citação. Estas eram as normas quanto à cláusula. As normas, obviamente, que se detêm sobre muitos outros aspectos. Mas isso seria a razão para outras atividades e outras palestras. Estas eram as normas. E como é que era a prática efetiva diária? Como é que era o cotidiano ao qual ele era vivido? Ora bem, ele é sempre escrito, mas temos uma fonte que nos dá uma aproximação. São os documentos das visitações do bispo ou de visitadores por ele nomeados e que se reportam ao século posterior, ao século XX. Como eu disse, abarca de 1708 a 1775, ainda que com alguns diários. Portanto, que cumprimento, ou melhor, que incumprimento destas normas aqui existem. Temos vários indicadores documentais, ricos, por isso trago-vos apenas uma seleção. Com licença. Mais uma vez, o acesso por pessoas externas. Já temos mandado, como diz o Bispo, com pena de excomunhão, que no recolhimento da clausura para dentro não entre pessoa alguma a fazer visitas a nenhuma irmã, sem licença especial nossa. E por convém muito que assim se observe inviolavelmente, o tornamos a mandar com a mesma pena, perdão, e a Madre Regente não admitirá nenhuma destas licenças sem ir por escrito por nós. Depois, fazendo eco do que os Estatutos de 1702 diziam, foi-nos zelado que entravam com muita frequência e facilidade crianças de que se seguia inquietação, pelo que, e aqui vem o comportamento que era preciso ser levado a cabo para corrigir isto, pelo que mandamos a Madre Regente que não consinta que entrem sem causas e raras vezes,
não só as crianças entravam, como dormiam. E, portanto, também nisso é proibido que não durmam as tais crianças no recolhimento sem expressa licença nossa. Portanto, nem adultos, nem crianças. Mais uma vez, a questão de procurar o convívio com elementos estranhos. Em 1729, no provimento da visitação de 1729, diz o visitador que, por nos ser muito zelado, ou seja, por ter chegado uma informação patente, que alguma das irmãs recolhidas costuma ir para a portaria, fazer nela casa de conversação, e esperar quem vem à roda e torta, o que é muito impróprio a umas almas que só deviam buscar o retiro, abraçar o silêncio, amar o trato íntimo com Deus, na observância de devota e exemplar clausura. Há todo aqui um programa que encontramos, aliás, aqui nestas visitações e noutras visitações e nos estatutos. E não andar pelas portas e janelas feitas calaceiras. Portanto, isto é dito de uma forma contundente e com tinta carregada. Portanto, as admoestamos a que logo se confessem e se abstenham de cometer culpa tão temerária, e toda a que transgredir os tais preceitos e censuras irá um mês para a prisão, para o cárcere. Logo aqui vemos que este recolhimento pelo menos tinha uma secção, uma divisão que seria qualquer coisa como o cárcere. Alguns anos depois, volta-se a falar outra vez, não só das portas, mas das janelas. E lembra-nos outra vez o que os estatutos prescreviam. Algumas recolhidas falavam e assistiam às janelas que caíam para a rua, sem necessidade precisa, mas sempre para passarem tempo, sem repararem num escândalo. Portanto, sempre a questão do cumprimento de uma norma vigente, de um determinado quadro mental. Sem repararem num escândalo que causam dentro e fora do recolhimento, e para que se evite esta culpa, lhes proíbe, com pena de obediência e 8 dias de cárcere. Não falem das janelas, nem de parte alguma do recolhimento, a pessoa alguma de fora. Exceto com justa causa, poderão chamar alguma vizinha. Em meados do século, outra vez, a questão das janelas. Não podem falar às janelas, e as janelas têm que estar bem fechadas. Não poderia, estas aberturas para o mundo exterior têm que ser efetivamente bem seladas. As janelas do dormitório velho e cor que ficam para a parte da rua, da portaria, estejam sempre pregadas em seus caixilhos, por maneira que não possam abrir, nem falar ou dar recados para a rua. E depois, e cito, e qualquer das irmãs que vir e ouvir a outra falar, chamar ou dar recados para a rua, pelas ditas janelas, o fará saber em segredo à Madre Regente. Aqui, exorta-se à vigilância e dizendo a revelação. E esta, pela primeira vez, a Regente, pela primeira vez, particularmente, ou melhor, em privado, advertirá e repreenderá a culpada. Quando se diz em privado, mas em privado dentro da comunidade. Repreenderá a culpada para que se mente e não dê mau exemplo. E se a repreendida não aceitar, ou se não emendar, então a repreenderá em público, diante da comunidade, que seria, por exemplo, numa das orações matinais ou no refeitório, numa das refeições. E a penitenciará como lhe pertencer, e pelo mesmo modo, as mesmas penas, se haverá as que falarem ou acenarem quaisquer outras janelas ou do eirado. Eirado seria uma coisa como a gente chama hoje águas pesadas. Alguns anos depois, volta-se a falar dos elementos estranhos, volta-se a referir que só podem entrar, por regra, aqueles que vão cuidar do corpo e vão providenciar o sustento. Neste caso, fala-se outra vez dos médicos, do cirurgião e do sangrador, e os serventes que forem precisos em alguma ocorrência que sem eles não pode se remediar, sejam eles homens ou mulheres. E cito, e quanto às senhoras da primeira qualidade ou matronas nobres que quiserem entrar no dito recolhimento, se recorrerá a nós, bispo, que aí concederemos licença, atendendo às circunstâncias das pessoas, a quem entra aqui alguns filhos de pertença a determinados grupos sociais.
acompanhadas só de uma criada e não subindo aos dormitórios. E quase em resumo, de todas estas evidências, claro, eu presumo que tenham sido digeridas com um grão de sal, como se costuma dizer noutras línguas, mas quase em resumo desta questão da clausura e das penas e da forma como se deve cumprir esta questão da clausura, os últimos provementos de visitação do século XVIII que nós podemos ver dizem também proibimos que na portaria, a saber, na casa dela, portanto na entrada, se faça casa de conversação. Nem as escolhidas possam ir à mesma casa da portaria, senão quando forem para dar algum recado. Nem falarão na roda, sem as escutas. As escutas eram outras oficiais que tinham precisamente por função arguir e ver e ouvir aquilo que se falava nos lugares onde havia contato com o exterior. Observamos a este respeito e tudo mais o que pertence à guarda da clausura, tudo o que pertence à guarda da clausura, o que nas visitas antecedentes já está determinado nos provementos. Certo? Portanto, esta, prometo, é a minha última citação. Eu não tenho propriamente, de acordo com os objetivos que eu vos falei, não tenho propriamente grandes conclusões a tirar. Isto foi como quem, até porque o estado do conhecimento sobre esta instituição, na minha visão, é isto que permite. Aquilo que eu trouxe foi alguns fios, alguns contributos, quase que levantar de véu sobre a história de uma instituição rica, e tanto mais rica porque dela sobrevive muita documentação. A documentação que está espartilhada, está dividida entre duas grandes arquivos regionais, o arquivo da Grande Madeira e o arquivo da Diocese do Funchal, o arquivo da Cúria Diocesana do Funchal. Eu apenas tenho aqui uma nota final, repetindo um pouco daquilo que eu vos fui dizendo, que condensa aquilo que eu vos disse. Portanto, o colhimento do Bom Jesus da Ribeira, no Funchal, foi fundado por arcediano, se não Gonçalves Cidrão, devemos acrescentar filho e familiar de mercadores e bacharel em câmaras. Foi fundado por ele com um desígnio, sobretudo assistencial. A fundação ocorreu na década de 60 do século XVI, tendo as primeiras recolhidas entrado no ano 1651. No antigo regime, as recolhidas eram órfãos, pobres, e viviam em parte do seu trabalho artesanal. A clausura, tal como era legislada, tal como era socialmente condicionada, tal como era vigiada, não parece ter sido cumprida de forma integral. Não parece ter sido cumprida de forma integral. Parece ter ficado sempre aquém. Muito obrigado pela vossa atenção. Dr. Filipe, muito obrigado pelas suas palavras e informações que nos transmitiu sobre o recolhimento do Bom Jesus. Obrigado também por ter facilitado o trabalho e ter respeitado o seu tempo de comunicação. Nós vamos então partir agora, até porque há alguns pontos que se podem estabelecer claramente entre as duas comunicações que foram feitas neste seminário. Portanto, vamos abrir então a sessão de questões para quem quiser intervir. Portanto, está aberto. Ok. Faça favor. Filipe, parabéns. Excelente conferência. Eu não sei se tens alguma ideia do que é que aconteceu na altura em que foi imposto o dote para a entrada na instituição, quando, de início, a filosofia era que seria um recolhimento para gente pobre. Essencialmente gente pobre, órfã, etc. Portanto, às pernas tantas, por necessidade óbvia económica, disseram que era só para entrada quem pagasse 200 ou 300 mil. Na altura era muito dinheiro. Fazendo a transposição para o nosso dinheiro, nós temos aqui a preocupação de fazer, dá muito dinheiro. Muito dinheiro, eram 9 mil euros, cerca de 9 mil euros atuais. O que significa muito dinheiro para quem era órfão e pobre. Claro. Pobre. Claro. Pobre no século, que é muito mais pobre do que hoje. Não é? É por essa razão que eu trouxe à lei o conceito de pobreza envergonhada. Não quer dizer que não fossem órfãos, a maior parte seria, mas a questão também mesmo da pobreza envergonhada, portanto,
pessoas que não eram de um determinado estatuto, mas cuja situação económica declinou de tal forma que o recolhimento era a melhor forma de elas manterem o estatuto, mas sem os sinais exteriores, sem necessidade de estar sempre a exibir os sinais exteriores. Isto acontece porque os bens doados foram vários, mas não foram muito avultados. Não eram suficientes. E entendeu-se que para a manutenção do espaço e para a própria subsistência, porque é por isso que eu dizia que as recolhidas viviam parcialmente do seu trabalho de mãos. Porque o recolhimento tinha rendas, tinha, por exemplo, terras ali na Calheta, algumas doações a alguns delegados. Mas aquilo que as fontes dizem não era suficiente. E, portanto, instituíram o dote. À partida, esse dote já selecionava quem é possível entrar. Exatamente. Portanto, órfãos, pobres, porque os dotes nos conventos eram muito superiores, bem superiores. Aquilo que eu noto, eu não explorei muito bem, até porque eu não conheço, um dia, eu não vos disse, mas neste momento esta instituição está a ser alvo de estudos por parte de estudantes universitários, e ainda bem, o que é excelente. Eu não conheço muito bem a história posterior, do século XIX e tal. E tenho uma intuição, é que paulatinamente o recolhimento começou a ter um critério mais restrito quanto ao estatuto social, mas mais para o fim. Mais para o fim do século XVIII e se calhar entrando pelo século XIX. Mas é uma intuição, eu não consigo comprovar. Talvez outras pessoas ou no futuro. Essa imposição do dote pode ser causa e consequência. Ou seja, como causa para evitar que determinado tipo de pessoas de status mais baixo continuassem a entrar, consequência porque o facto de ter um dote, a partida limitava já quem era capaz de poder entrar. É como eu digo, é uma boa pista, é uma boa questão, permitia outras pesquisas futuras. Obrigado. Desculpe. A questão que eu ponho ainda para a frente, se bem me lembro, disseste que a volta de 1600 havia 4 recolhimentos aqui em Funchal. Foi isso que eu percebi, já não me recordo. Apresentaste ali uma lista que era... Não. O que acontece é que, em meados, no século XVII, criam-se vários recolhimentos e vários conventos. Eu referi 3 recolhimentos porque, inicialmente, Nossa Senhora da Encarnação e as Mercês começaram por ser recolhimentos, depois tornam-se conventos. A questão que eu ponho, pronto, então ainda é pior entre as pessoas do que aquilo que eu pensava. Onde é que havia tanta gente órfã, pobre e que vivia para assim? Não, mas os conventos... Ainda para os recolhimentos e para os conventos. Não, os conventos... A Madeira tem sido descoberta há 200 anos. Eu não sei, agora não tenho um número presente, mas existem alguns números quanto à população da Madeira para essa época. Agora não tenho presente. Mas o recolhimento Nossa Senhora da Encarnação e o das Mercês já surgem com a intenção declarada de albergarem mulheres da fidalguia madeirense, da elite madeirense, contrariamente ao recolhimento do Bom Jesus. Era para aceitar as filhas das fidalguias locais. E terceiras que não tinham dote para casar. Ou, neste caso, o dote era direcionado para a vida conventual. Que era uma das estratégias. Estava a guiar pelas órfãs e pobres. Recolhimento. Não, é isto que diferencia o recolhimento das outras duas instituições. Sim, muitas vezes é como é que está a pobreza envergonhada, é melhor mandá-la para lá. E os dotes normalmente também eram ingênuos, não é? A ideia que eu tenho acontecia, mas geralmente tem de haver uma parte substancial em dinheiro de contato. Obrigado. E parabéns. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado pela excelente comunicação. Eu vou fazer mais um comentário com perguntas ao longo do tempo, mas isto até porque o objetivo é ser comparativo. Em 1650 há a tentativa de uma fundação de um recolhimento, ou há uma fundação de recolhimento na Revolucionária, no que hoje em dia seria a Revolucionária. Sim. Recolhimento esse que o objetivo era torná-lo em convento ao fim de alguns anos. E há muitas semelhanças entre esse recolhimento, eu agora já não lembro exatamente quem é o fundador, mas acho que é um branco qualquer, lacónico também, porque há muitas semelhanças com esta situação.
A minha primeira pergunta tem a ver exatamente qual é o objetivo do Cedrão fundar este convento, ou fundar este recolhimento, que depois com o objetivo de fundar o convento. E porquê? Porque este código, que eu já não lembro exatamente o nome, tinha um objetivo muito claro de fundar um recolhimento para tornar em convento, mas o recolhimento que ele fundou albergou 3 pessoas, 2 irmãs e uma sobrinha. E não mais do que isso. E não mais do que isso. Até porque o dote que ele a certa altura dá para a fundação do recolhimento não é muito grande. É uma casa que tem umas cortinas e uma cama, nada mais do que isso. Por isso não tem exatamente muitos bens para poder levar a obra avante. E uma das coisas que também é interessante e é muito semelhante é que a certa altura o recolhimento passa para a gestão episcopal. Trata-se do bispo, o bispo passa a ter a gestão de todo o património e isso que estava associado ao próprio recolhimento. E a minha segunda questão é exatamente perceber que papel é que teve o bispo nesta gestão. É só uma questão de enviar visitadores e fazer devassas. Provavelmente ele próprio visitava o recolhimento, visto que não convém entrar uma data de cônegos e visitadores pelo por dentro. Não é? A gente sabe perfeitamente que os cônegos são pessoas que não são recomendáveis. E o Cedrão foi visitador de Dom Jerónimo Fernando, do Bispo do Funchal. Era saber isso, ou se, por exemplo, existe a certa altura uma verificação dos registros económicos. Porque, por exemplo, neste dito recolhimento, a certa altura o Bispo decide fechar tudo o que havia. E vender os bens que havia da tentativa de recolhimento. Exatamente porque percebia-se perfeitamente que aquilo não iria avançar para nada e que a própria Cúria Episcopal estava a ter mais gastos do que propriamente réditos com essa fundação. E ele decide eliminar tudo. Isso é o hospício do Carmo, não é? Eu não sei exatamente. É o hospício do Carmo. É o hospício do Carmo. Ele começa qualquer coisa com esses nomes. Mas que teve uma vigência breve, sim. Sim, foi muito curto, sim. E então tenho estas duas questões. A primeira sobre o objetivo Sim. e a segunda sobre a questão das questões. Segundo as fontes, o objetivo do Cedrão é serviço a Deus. Na verdade, ele queria nome para a posteridade. Porquê que uma pessoa funda... eu não quero passar de cínico, mas acho que isso é mais humano considerar isto. Quando, por exemplo, o professor Nelson Veríssimo usa o exemplo dele para dizer que isto é uma estratégia muito em voga de famílias de mercadores tentarem fazer com que os filhos tenham uma carreira religiosa. Ora, já que ele tinha uma carreira religiosa, que tivesse uma carreira religiosa ao ponto de ele instituir, como diz Henrique Henriques de Noronha, instituir instituições pias. E aqui... são as fundações. Como? São fundações. Eu acho que é um pouco isto. Portanto, ele tentou criar uma instituição que depois levasse o nome dele. Claro, serviço a Deus, claro. Provavelmente. Nunca coloca nenhuma familiar lá, pois não? Não. Não, porque senão ficaria explícito. Na carta da doação ficaria explícito. Obviamente, serviço a Deus, não vamos ser cínicos a esse ponto. Obviamente também a questão assistencial, que enfim, dar alguma guarida a órfãos que necessitassem, etc. Quanto ao bispo, sim. E quando cronometrei a primeira versão da conferência, ela chegava bem mais tarde. Um dos temas que eu tinha era a tutela administrativa ou institucional. Desde o início que o Simão Gonçalves de Cedrão dita que o recolhimento cai sob a alçada do ordinário da Diocese do Funchal. Ou seja, da própria Diocese do Funchal, que em regra e em situações normais era o bispo. Em situações não normais, em período de sé vacante, ou seja, quando não existe bispo, que aconteceu muito depois da restauração, por causa do contexto da guerra e dos problemas diplomáticos entre a coroa portuguesa e o Vaticano, aconteceu muito, quando o bispo não existia, o cabide. E é por isso que a confirmação de que o recolhimento pudesse passar a convento, apesar disso nunca ter acontecido, foi feito pelo cabide num período de sé vacante, mas depois aprovada por outro bispo. Mas ele diz a tutela administrativa sobre este recolhimento é do bispo. E isso Não tem. até hoje. Alguma questão? Se bem que o Gabriel Almeida nunca veio cá.
Mas alguém quer Mas eu dizer? tenho, claro, mas eu prescrevi, a gente sabe. Mas alguma questão? Agora posso colocar uma, só mesmo para terminar também. Podes. Já que estou aqui. Fala-se muito de honra, mas quer nos hospitais, quer aqui no recolhimento também, mas o que se viu através das descrições, da documentação, quase que é um espelho curvo da própria realidade. Até que ponto é que a nossa visão sobre esta instituição não fica deturpada ou condicionada por estes relatos escritos de situações anómalas, digamos assim, e que basicamente o que ficamos a conhecer sobre a original é esta visão, este negativo, digamos assim, negativo também, fazendo aqui Claro. um bocadinho pleonasmo, da própria instituição. Bem, a gente há de reconhecer que isso é um problema maior da crítica da fonte, de quaisquer fontes. Sobretudo, estas fontes que tentam, à época eles não tinham essa intenção. Não tinham a intenção de dizer, olha, vamos escrever aqui o que é que as recolhidas fizeram de mal, que é para um tipo qualquer no século XXI ir ver o que é que acontecia. A ideia é, precisamente, ver se os estatutos eram cumpridos. E, obviamente, só falam daquilo que é mau. O olhar é enviesado. Eu só pretendi ilustrar. Provavelmente o olhar é enviesado, mas não é enviesado numa coisa, é que há problemas recorrentes. E, segundo os estatutos, que ao fim e ao cabo era aquilo que tinha de ser cumprido, segundo os estatutos, há coisas que claramente não eram recorrentemente cumpridas. E essa discussão levar-nos-ia muito, muito longe, mas aqui que ninguém nos ouve nem ninguém nos grava, eu diria que não eram cumpridas porque não são humanas. Pronto. Maria João, depois corta esta parte do... Edição para os ver. Percebes? Mas sim, é um problema que a gente tem com a crítica das fontes. Vamos Eu queria cumprimentá-la, Dr. Filipe, em primeiro lugar, dizer que achei muito, muito interessante a sua comunicação. Muito obrigado. Muitos parabéns. E também, do que estavam a falar, dizer que estas mulheres, muitas destas mulheres, não estavam de vontade nestas instituições. Portanto, eu conheço casos em que elas dizem que não queriam ir. Foram forçadas pela família, não queriam estar. Portanto, mulheres de diferentes idades, de diferentes estratos sociais, juntas, 24 mais sobre 24, com regras duríssimas, que no fundo as obrigavam a ser aquilo que elas não eram, e com castigos muito duros, porque a cadeia era o tronco, não era o tronco, há movimentos de facto que têm tronco, onde elas comem na terra, não veem a luz do dia durante todos os 8 dias, ou os 10 dias, ou um mês, às vezes são castigadas por anos, cria uma revolta enorme e cria, sobretudo, nas jovens, a vontade de viver a vida secular. É natural que elas existam quesílias entre elas, e é natural que se perturbem, que batam umas nas outras, mas também encontrem amores. Há homossexualidade nestas instituições. Mulheres que se cruzam umas com as outras. O que me parece normal, quer dizer, a mim parece normal e decorrente da situação em que elas vivem. Parece-me a mim. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada eu. Ok. Muito obrigado a todos, então, por terem esperado até este momento para terminarmos, então, o trabalho, a sessão de trabalhos aqui do seminário sobre a assistência social na época moderna, portanto. E, então, mais uma vez, vemo-nos no próximo encontro, senão não será daqui a muito tempo, não é? Muito obrigado.